Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Eu sou a Amanda Breve e tá começando mais um Podiarte por aqui. Não esqueça de se inscrever no YouTube, se você está escutando pelo YouTube, ou se inscrever no canal aqui no Spotify, para você escutar sempre que sair episódio novo. E o tema de hoje é como estar preparado para qualquer tipo de reunião, ou como se preparar para qualquer tipo de reunião também. Tenho certeza que se você tanto autônomo, quanto se você trabalha numa empresa, se você é chefe ou se você faz parte de um time, eu tenho certeza que pelo menos uma vez por mês você tem algum tipo de reunião. E hoje a gente vai dividir em 5 passos bem práticos para você estar realmente preparado. Então eu vou falar aqui para você ser participativo de uma reunião ou se você vai apresentar uma reunião também. Então essas 5 dicas, elas vão abranger o todo. Então vamos começar. Se eu fosse você, já separava papel e caneta, notebook ou tablet para anotar, porque esses 5 passos com certeza vão evoluir sua apresentação ou as pessoas vão ficar surpresas no modo como você é interativo ali durante as reuniões. E se uma coisa que eu posso afirmar aqui, dizer como experiência para vocês, que meus clientes sempre ficam surpresos com a apresentação, não só física, mas o modo interativo de como a gente conversa, como a gente traz as notícias para a mesa e como a gente se porta, é muito importante. Então, nesses 5 passos de hoje, eu vou ensinar para vocês como vocês terem essa evolução na apresentação de vocês, que com certeza vai ser um upgrade. Eu chamo esses passos de MRM, a melhor reunião do mundo, porque aqui a gente vai falar não só do conteúdo, mas também da forma como a gente se apresenta. Então, tópico 1, uma boa apresentação. Isso a gente está falando da apresentação do que a gente vai fazer para o cliente, do próprio slide mesmo. Então, a gente tem que entender que a apresentação não é um contrato formal. A gente está ali para apresentar e para encantar, sendo quando a gente vai fazer algo para o nosso cliente ou vai apresentar algo para o nosso chefe, a gente tem que entender que aquilo ali ela tem que encantar e também ser uma forma de linguagem. A gente trazer imagens lúdicas, ou se você está trabalhando mais com dados, a apresentação seja algo limpo e seja de fácil objetivo de entender. Então, quando você traz algo para o seu cliente, você vai colocar ali imagens, referências, às vezes uma imagem grande, não encha de imagens que fique confuso de compreender para onde você tem que olhar. Então, 1 ou 2 imagens. Quando você trabalha com dados, a apresentação ela tem que ser mais organizada e mais limpa. Você tem que usar frases que digam o objetivo do porquê que aquela informação é importante e da onde ela tá te levando. A outro tópico que a gente pode falar também sobre uma boa apresentação é você apresentar pelo menos uma vez para você mesmo, porque ali você vai estar podendo sentir se você precisa adicionar alguma palavra-chave para que você não esqueça aquele conteúdo, se você tem dificuldade de lembrar, ou se você é uma pessoa que se prolonga muito também no que você está falando, é sempre bom você colocar palavras-chave para que você consiga voltar da onde você parou. Então, ou às vezes você colocou uma imagem ali, ou algo que você esquece, né? Nossa, por que eu coloquei a imagem? Qual o tópico que eu quero abordar? Então, essas palavras-chave também podem te ajudar a recapitular. Na arquitetura, que é na empresa que eu trabalho, a gente coloca esses pontos-chave para apresentar para o cliente por que quando eu estou fazendo, por exemplo, uma apresentação residencial e tem ali um elemento, é de lembrar por que aquele elemento está ali. Então, às vezes você está explicando e são tantas coisas e a apresentação foi preparada bastante tempo antes, que às vezes você acaba esquecendo, mas não porque por culpa sua, mas porque acontece, né, com o ser humano, o esquecimento é normal, de por que a gente colocou aquele elemento e quando vai falar para o cliente dá um branco. Então, é por isso que é importante a gente sempre se preparar para a reunião pelo menos 1 hora antes, para a gente relembrar esses dados também, então não só quando a gente está montando a apresentação. Então, falando de uma boa apresentação, a gente já citou tópicos físicos aqui que vão te ajudar a montar uma boa apresentação. O segundo tópico, a gente vai falar de conteúdo e time. Se for você que for apresentar a reunião, seja para o seu chefe, para o seu cliente ou para o seu time, você tem que estar estruturado para apresentar essa reunião. Então, o slide é importante, o que você vai falar é importante e foque na sua apresentação, mas você tem que perceber os assuntos conectores e estar preparado para as perguntas que vão fazer. Então, provavelmente, o seu time ou alguém vai ter dúvida, você tem que estar preparado para aquelas questões, até aquelas questões indesejadas, às vezes, que não trazem bons dados para a gente, você tem que estar preparado para essas respostas. Então, por exemplo,
eu vou apresentar para o meu cliente uma nova tecnologia e colocar para ele um telhado novo, por exemplo. E nessa apresentação, vou estar ali apresentando para ele, mas não adianta eu colocar esse telhado novo se eu não souber como é que ele funciona, se eu não souber aonde vende, se eu não souber a procedência, de onde é a origem desse material, quais são os benefícios, quais são os malefícios, o quanto a mais isso custa para ele. Então, não adianta só eu trazer uma nova tecnologia se eu não estou preparado para essas perguntas. Em caso de uma reunião de equipe, quando a gente está fazendo uma reunião de equipe, é importante que você mande para a sua equipe uma pauta ou um resumo do que vai ser dito ali, para a sua equipe estar preparada, ou que ela possa pesquisar também para trazer e para agregar coisas para dentro dessa apresentação, quando depois, após é discutido algo nesse sentido. E quando vocês vão participar de uma reunião, vocês são convidados a participar de uma reunião, façam a mesma coisa, perguntem o tema, se preparem para esse tema, para que você possa agregar e discutir algo em cima daquilo, para não parecer que você nunca viu aquele assunto, caso você nunca tenha visto. Então, pelo menos para você conseguir se familiarizar com aquilo. Eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez, que esse tópico é muito importante. Esteja à frente do seu cliente, esteja à frente do seu time. Tente antecipar as perguntas, estude os assuntos conectores. Eu falo isso num dos episódios anteriores, né, de como se diferenciar. Você pode escutar esse episódio aqui também no podcast. Então, estude os assuntos conectores. Isso vai te dar mais embasamento, vai gerar mais credibilidade e conexão com o seu cliente, com o seu time, com o seu chefe. Então, estude bastante esses assuntos conectores. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, eu citei o assunto da adega nos assuntos conectores no episódio anterior, né? Se a gente vai estar apresentando uma adega para o cliente, a gente estudar e conhecer um pouquinho de vinho, como isso é armazenado, como a luz ajuda, como a luz funciona, os principais vinhos, o que o meu cliente gosta, qual é a origem, o que você pode perceber. Então, isso vai te dar mais credibilidade e vai gerar conexão, e o cliente vai conseguir ter uma empatia mais por você, e se houver algum problema, ele vai se sentir mais cauteloso ao resolver isso com você. Outro assunto que a gente pode abordar desse tema também é: seja redundante nas suas informações. Então, a gente ser redundante para que a pessoa realmente entenda. Então, você falar a mesma coisa de diversas maneiras diferentes, não que cada tópico você vai falar a mesma coisa, mas que essa informação ela fique evidente e extremamente clara, é muito importante para que depois não haja dúvida de que você não falou sobre ela. E o outro tópico também muito importante desse tema é a gente usar palavras que a nossa audiência está acostumada. Então, a gente falando de cliente, estamos nos referindo a palavras do dia a dia que você já entendeu que o cliente entende ou fala, ou o seu chefe, ou os seus mentorados, palavras que eles estão acostumados, né? Vamos supor que o seu cliente use a palavra de grande valia, então você também vai falar, em vez de usar a palavra é muito importante, você vai usar a palavra é de grande valia que isso aconteça. Isso o seu cliente ele vai conseguir estar mais conectado com você, mais familiarizado, e ele vai como se vocês estivessem no mesmo nível ali de conversação, independente da classe social ou até do cargo. Então, quando a gente fala ali, né, às vezes quando você é uma autoridade no assunto, às vezes o cliente ele pode se sentir intimidado ou até mesmo ter dúvida do que você está falando. Então, quando a gente usa algumas palavras similares do que ele está acostumado a falar, ele começa também a sentir empatia e sentir familiaridade. Então, esse também é um ponto bem importante a se destacar. Terceiro tópico, preparação física, corpo, voz e mente. Talvez você seja uma pessoa tímida ou você trave na hora de apresentar, por isso é sempre muito bom você estar preparado, você treinar antes e você também estar preparado para as perguntas. Assim, você vai ter um pouco mais de tranquilidade na hora de apresentar, treinar a sua oratória, a sua dicção, usar um português correto. Então, também a respiração ela é muito importante para que você treine a dicção. Então, separar ali pelo menos uns 20 minutinhos antes da apresentação para você respirar, fazer um exercício, caso você seja aquela pessoa que fique muito nervoso antes de apresentar, né? Mas mesmo assim, de qualquer jeito, que sua mente esteja focada, que você esteja presente naquela reunião. Alongamento, exercício, ele ajudam bastante para a gente falar, e também a linguagem corporal. Então, esses exercícios, eles não servem só para dicção, para a gente relaxar a mente,
mas também para que você tenha uma postura de quando você está apresentando. A sua postura, ela comunica muita coisa. Ainda mais se você atende um público de alto padrão, essa pessoa ela já estudou, já viu algo em relação à linguagem corporal. Então, se você estiver muito nervoso ali, apresentando algo que você não se sinta confortável, vai ser bem perceptível. Então, o uso das suas mãos na hora da dicção, para você apontar, use a mão para você falar coisas específicas, para você apontar coisas específicas, usar números, enfatizar coisas, porque se você é aquela pessoa que gesticula muito, pode também acabar atrapalhando um pouquinho na hora da sua apresentação. E saber que quando você tá numa reunião, não é como se você estivesse em casa, falando com uns amigos no futebol. Você tem que entender que quando você tá numa reunião, você tem que ter controle dos seus movimentos e usar isso ao seu favor, né? Você tem que sorrir, você tem que ter uma boa dicção, não ficar com os braços cruzados. E toda essa parte da comunicação corporal, como eu falei, ainda mais se a pessoa estuda sobre isso, ela vai conseguir decifrar quando você não tá inseguro. Então, quando você está apresentando uma proposta de negociação, por exemplo, e você está nervoso, você manter uma boa postura é essencial para que você passe confiança e credibilidade para o seu cliente. E com certeza ele vai perceber ali que você é uma autoridade. Então, essa parte da postura, da dicção, da voz e do corpo é muito importante. Quarto tópico, como apresentar. Antes de tudo, quando a gente está fazendo uma reunião, a gente tem que entender, seja uma reunião de negócio, seja uma reunião pessoal com uma pessoa, com várias pessoas, você tem que entender que ali a gente está lidando com adultos e adultos racionais. Então, você tem que assumir uma posição de maturidade e, ao mesmo tempo, liderança, que você faz parte do... Mesmo que seja uma pessoa, você é o representante daquilo que você está fazendo, você tem que entender e agir com maturidade e esperar uma troca disso. Isso não significa que você não vai ser gentil com aquela pessoa. Mas adultos, eles lidam com emoções de adultos, né? E as pessoas, elas têm capacidade de argumentar, se defender, trocar ideia. Então, não significa que, às vezes, por a pessoa ela ter rebatido sua ideia, ou perguntado, ou refutado, de certa forma, trazendo dados, sei lá, que não funcione, para você, se faz sentido defender aquela ideia ou colaborar com o seu time com aquela ideia, se expresse. E entender que não é pessoal. Uma coisa que é muito importante é a gente não levar para o pessoal quando a gente está discutindo certas coisas numa reunião. Então, é por isso que eu quis enfatizar aqui que somos todos adultos racionais, né? São todos defendendo um ponto de ideia estudado. Quarto tópico, como apresentar. Antes de tudo, quando a gente está fazendo uma reunião, a gente tem que entender, seja uma reunião de negócio, seja uma reunião pessoal com uma pessoa, com várias pessoas, você tem que entender que ali a gente está lidando com adultos e adultos racionais. Então, você tem que assumir uma posição de maturidade e, ao mesmo tempo, liderança, que você faz parte do... Mesmo que seja uma pessoa, você é o representante daquilo que você está fazendo, você tem que entender e agir com maturidade e esperar uma troca disso. Isso não significa que você não vai ser gentil com aquela pessoa. Mas adultos, eles lidam com emoções de adultos, né? E as pessoas, elas têm capacidade de argumentar, se defender, trocar ideia. Então, não significa que, às vezes, por a pessoa ela ter rebatido sua ideia, ou perguntado, ou refutado, de certa forma, trazendo dados, sei lá, que não funcione, para você, se faz sentido defender aquela ideia ou colaborar com o seu time com aquela ideia, se expresse. E entender que não é pessoal. Uma coisa que é muito importante é a gente não levar para o pessoal quando a gente está discutindo certas coisas numa reunião. Então, é por isso que eu quis enfatizar aqui que somos todos adultos racionais, né? São todos defendendo um ponto de ideia estudado. Outro ponto, o mais importante, que eu digo aqui para vocês, que eu fazia muito isso, mas por uma questão de tentar resolver um problema, que é: se você fazer ou responder uma pergunta de forma rápida, não significa que você é o mais inteligente do lugar, e sim o mais ansioso. Então, eu fazia muito isso, mas não porque era uma pessoa tão ansiosa, mas porque eu queria mostrar que eu sabia resolver o problema. E eu tinha tantas ideias e tantas soluções para o mesmo problema que eu acabava tornando aquela resposta muito rápida, e parecia que, depois, olhando de fora, que eu estava jogando muitas respostas no ar e que eu não estava sendo precisa na minha resposta, tipo, isso vai resolver o seu problema, mas sim jogando muitas soluções e parecendo que eu estava sendo muito generalista na minha resposta.
Então, na hora de você trazer uma resposta ou uma solução à mesa, ou antes de dizer a palavra não sei, quando o cliente traz uma coisa nova, inclusive evitem usar a palavra não e não sei para as pessoas, elas têm uma certa objeção sobre elas. Então, quando de fato você não sabe sobre o assunto, peça para a pessoa te explicar mais um pouco, pergunte se você ainda tem dúvida, né? Para às vezes você tá familiarizado, mas a pessoa usou outras palavras, né? Já a palavra não, a gente sempre vai usar um contraponto ou enfatizar, por exemplo, um benefício. Exemplo, quando a pessoa pergunta para você, vocês não dão desconto, por exemplo, você vai dizer, nós podemos trabalhar com parcelamento, nós trabalhamos com isso, a gente enfatiza os benefícios que estão dentro daquela promoção, né? Aí a gente evita dizer a palavra não, porque ela ressoa, principalmente numa proposta, algo muito negativo. Ou você usa um não e um mas, né? Por exemplo, nós não fazemos dessa forma, mas nós fazemos dessa. Então, a gente sempre traz uma solução para a pessoa, evitando essa frase, né? Como você dá uma solução imediata para o problema, como eu tô te falando agora, você também responda não ou não sei de uma forma muito rápida, sem indagar, sem perguntar, pode ser algo que resolva aquela solução a curto prazo. Mas quando a pessoa, aí às vezes a pessoa quer uma solução a longo ou médio prazo, e é melhor a gente dar uma solução assertiva do que várias soluções imediatistas e que não vão resolver o problema de fato, né? Um exemplo, quando a gente machuca, caiu, mas a gente coloca um band-aid como uma solução mais imediatista, mas aquilo que vai realmente tratar aquele ferimento, se for algo mais sério, por exemplo, seriam os pontos ou seriam a medicação. Então, às vezes, a curto prazo pode ajudar, mas a curto prazo também pode atrapalhar, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes. Até vou repetir aqui a frase para vocês anotarem. Você fazer ou responder uma pergunta de forma rápida não significa que você é o mais inteligente da mesa, mas sim o mais ansioso. Isso para vocês não esquecerem e passarem a refletir bastante a partir de agora para realmente agregar naquela reunião. Último tópico e não menos importante, tópico 5, imprevistos. Quero que vocês entendam que imprevistos podem acontecer de todos os lugares, o tempo todo, de várias maneiras. Então, a gente lida com essa situação de duas maneiras, né? A primeira é quando eu sofro um imprevisto, então a gente tenta minimizar isso de várias formas. Então, se eu sei que vai ter trânsito, ou se eu tô indo de carro, por exemplo, ou de Uber, saber que aquele momento do dia pode ter trânsito, pode acontecer alguma coisa, você ir antes para essa reunião, não calcular o tempo exato, você já está diminuindo vários riscos de imprevisto. Quando a gente está falando ali de uma apresentação, eu estruturei toda a minha apresentação num slide, naquela apresentação, e eu tenho dados, e por algum motivo, vamos supor que não dê para passar a apresentação, não tem internet no lugar, ou você esqueceu o pendrive, não sei, esteja preparado para um plano B. Então, você conseguir apresentar aquela reunião, pelo menos de forma verbal, ou ter algum outro documento que você possa salvar na nuvem, caso não tenha internet, ou você levar num pendrive, ou até no celular, pedir para alguém colocar no computador para você. Então, você ter aquele arquivo em vários lugares já vão te ajudar, caso você tenha algum imprevisto de internet, ou algo nesse sentido, né? Outra coisa, quando a gente fala de algo mais sério, por exemplo, que não tem como a gente resolver, vamos supor, bater o carro. Estamos indo para uma reunião e bater o carro. Qual é o primeiro passo a gente fazer? Manter a calma, ligar para a pessoa, saber quanto tempo aquilo vai se resolver, ligar para a pessoa até o máximo antes, se você conseguir cancelar a sua reunião, porque a pessoa não vai perder o tempo dela e vai entender que você teve um problema, ou você avisar que você vai chegar 20 minutos atrasado. Então, é mais importante você se preocupar com o tempo daquela pessoa, dizer que você vai chegar atrasado, que aconteceu um imprevisto, se desculpar por isso. E eu sempre falo, quando a culpa é nossa, a gente acaba se sentindo envergonhado e até mesmo a gente pode perder um pouco de credibilidade. Sim, a gente pode perder um pouco de credibilidade. O que a gente pode fazer, por exemplo, no caso de um atraso, ou se a empresa é sua, ou é você oferecer algum tipo de bônus, por exemplo. Você oferecer uma mentoria a mais para aquela pessoa no final da reunião. No caso, se você está se dirigindo ao seu chefe, é oferecer que você fique umas horas a mais, um dia, ou você consiga apoiar ele em outras coisas que ele vai precisar.
Então, e quando a gente fala do segundo imprevisto, que são imprevistos com outras pessoas, a gente tem que tratar de duas formas, né? Então, vamos supor que o carro do seu cliente quebrou e ele não vai conseguir vir na reunião. Isso para que você não fique bravo e entenda que imprevistos acontecem, você também está preparado para isso, você ofereceu uma ajuda, você entendeu o que de fato aconteceu com aquela pessoa e não somente tudo bem, é um atraso, mas se preocupar realmente com aquela pessoa e entender que isso também é um imprevisto. Então, eu citei alguns imprevistos específicos, mas existem milhares de imprevistos. Então, quando a gente se prepara e a gente tenta minimizar eles de forma racional, como, por exemplo, salvando a apresentação em mais lugares, chegando com antecedência também nos lugares, acordando mais cedo ou saindo mais tarde, que seja, que é quando a gente calcula um pouquinho mais os riscos, quando a gente já falou aqui nas outras etapas de estar preparado, a gente realmente se prepara para uma reunião. Então, eu diria que uma frase que definiria esse tópico 5 imprevistos é: minimize os danos e cumpra suas obrigações com excelência. E uma dica bônus para a gente finalizar aqui, e muito importante também, é que esteja presente. A sua presença, ela é o melhor presente. Então, o dia que você entender que sua atenção ela é de grande valor, você vai começar a se atentar mais às coisas e colocar o direcionamento correto e priorizar seu tempo. Então, assim, se você está naquela reunião, participando daquela reunião, esteja presente naquela reunião. Não se importe muito com o celular. Se você vai receber notícia, deixe as pessoas já avisadas que você vai entrar numa reunião e que você vai ter um determinado tempo para sair. Então, realmente esteja presente. Aquilo é muito importante. Então, tanto as pessoas, a sua atenção quanto a sua participatividade, ela pode ser de muita importância. E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E às vezes a gente sabe que tem uma boa apresentação, mas a gente não sabe onde a gente está errando. Então, com certeza, todas essas dicas, além de faladas, elas são muito práticas. Como, por exemplo, o exercício da voz antes de uma apresentação. Você pode pesquisar como é que funciona um exercício da voz ou pode buscar uma melhor apresentação e entender também, como eu falei, que a apresentação não é um contrato formal. Então, use e abuse da sua criatividade também na hora de fazer uma apresentação. Curta nosso vídeo aqui no YouTube. Se estiver escutando no Spotify, não esqueça de dar estrelinhas nesse episódio. Para sugestões de temas e dúvidas, estou disponível em todas as plataformas @podiarc, ou também você pode me procurar no perfil pessoal Amanda Breve. E qualquer dúvida, estarei aqui presente. Te vejo no próximo episódio. Um grande beijo, tchau!